Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia para você que está aqui ao vivo assistindo mais uma edição do programa Manhã Condominial. E hoje nós estamos fazendo uma conexão entre Goiás, onde estou, com Brasília. Nós vamos receber aqui dois advogados, o Henrique e a Karina, dois advogados condominialistas, e nós vamos falar sobre direito de vizinhança. Eu estou mandando aqui alguns convites, uns aviãozinhos para algumas pessoas. Já vi que meus convidados já estão aqui online e nós vamos já iniciar a nossa live. Deixa eu já colocar aqui. A Karina também já está entrando. Enquanto isso, vou mandando aí os convites. Fala, Henrique. Tudo Oi, bem? Vinícius, tudo bem? Joia? Bom dia. Bom dia. Henrique, enquanto a Karina está entrando aqui, eu estava lendo o livro. Rapaz, Sim, mas que sim. livro, hein? Que É, livro, que conteúdo, muito bom, muito bacana aquele livro que você me mandou. Aí, ó. Tá aí, pessoal, em primeira mão, o, esse livro aí do direito condominial com situações teóricas, práticas, jurisprudências, com coisas reais, na verdade, né? Não é um livro é, do direito condominial, da área condominial que fica só naquela teoria, naquele conceito. Não, ele traz casos reais, um monte de entendimentos. Eu achei extraordinário, muito bacana esse livro. Vocês estão de é. parabéns. Esse projeto aí já tem mais de 2 anos que estava caminhando, né? E aí a Aham, gente acabou construindo o livro. Muitos entraram, muitos saíram. Foi feito pela coordenação do Rogério Camelo, lá de Pernambuco. E aham. aí saiu um livro bem robusto, com temas bastante Olá. importantes. Eu tenho o prazer de ter escrito o livro em conjunto com a Karina, né? A gente está falando aí de direito de vizinhança nos condomínios, que é um tema muito relevante, que as pessoas, às vezes, o síndico não sabe como lidar com isso, né? Justamente. Bom dia, Karina. Eu estava aqui falando pro Henrique, dando os parabéns aí pelo conteúdo do livro, né? Que ele me passou o livro semana passada. Já li um pouco sobre ele, sobre principalmente o assunto que a gente falar, alguns conteúdos, e eu achei interessante porque é um livro da área condominial, feito vamos falar assim, feito pela assessoria jurídica, né, dos condomínios, né, pelos advogados, né, que atuam aí no direito condominial, mas é um livro que traz a teoria, traz a prática, traz entendimentos, traz conceitos diversos, né? Muito bom, vocês estão de parabéns pelo livro. Bom dia. Bom dia. Sim, é uma proposta interessante, né, de realmente pessoas, até os nossos outros colegas que participam do livro, são realmente pessoas atuantes no mercado, que têm uma noção do que acontece no dia a dia, porque a teoria é muito diferente, né? Você que trabalha com síndico sabe que cada dia é uma novidade em cada condomínio. Cada condomínio também tem uma realidade, um tipo de problema enfrentado. E eu decidi, eu estava fazendo uma pós-graduação, aí veio a pandemia, e ao fazer o artigo final da pós-graduação, eu iria falar sobre outro tema, mas com a pandemia foram tantos os problemas que surgiram da vizinhança em si, que eu mudei o tema e decidi falar de vizinhança. E lá nessa pós-graduação, o Henrique era um professor, conheci falando sobre isso e ele chamou para esse projeto, porque na pandemia foram inúmeras, né, as situações, as pessoas que só usavam seus apartamentos para dormir, a maioria que trabalha começou a passar a viver ali 24 horas realmente. A gente começou a perceber o quanto alguns conflitos, coisas pequenas que não eram anteriormente tão debatidas, passaram a ser assim o boom da coisa. E na verdade a gente tem visto isso até hoje. Aham. Até no condomínio onde eu resido hoje, eu percebo nos grupos pessoas que passaram para um home office em definitivo, né, para o teletrabalho, e hoje vivem reclamando de criança gritando nas quadras,
de barulho, e só que, infelizmente, a vida é assim, a vida diária faz barulho, né? Principalmente em grandes centros. Barulho de rua, de ônibus, nós aqui de Águas Claras, né, Henrique? Metrô, e as pessoas em teletrabalho estão percebendo isso agora. E uma coisa interessante, porque assim, às vezes a gente parte, né, para aquele conceito, a gente vai falar sobre essa questão do direito de vizinhança, o que que pode, o que que não pode, que direito que realmente cada um tem dentro da sua unidade, que direito que realmente outros podem realmente reclamar, enfim, mas acaba às vezes a gente não percebe, mas também o direito da vizinhança, ele está fora do condomínio também, né? Ele está naquela, vamos falar assim, ele não está só na vizinhança dentro do condomínio, dentro do prédio, ou do condomínio de casas, ou do condomínio de salas comerciais, mas ele também atinge a vizinhança externa, o vizinho, a casa vizinha, o bar, o restaurante, enfim, né? Igual você citou, o ônibus, o metrô, é uma série de coisas que acontecem na rua, né? Então, ele é uma situação muito ampla e ele atinge até fora do condomínio, né? E aí fica aquela questão, mostra mais uma vez a grande importância que os síndicos têm que ter um apoio jurídico, um respaldo realmente de alguém que entende daquilo, porque ele fala um apoio jurídico, a área jurídica ela é extensa, né? Então, ter um respaldo jurídico muito voltado aí para essa área da gestão do condomínio, dos problemas do dia a dia, né? Mas, Henrique, dentro desse conceito, né, direito de vizinhança, o que que realmente o que que realmente o morador, o condômino tem de direito, o que que ele não tem de direito, como que funciona isso? Até para o pessoal entender. Beleza. Se a gente pegar lá o Código Civil, ele trata de um capítulo tratando tão somente do direito de vizinhança. E aí, o que nós fizemos? Eu e a Karina. Na verdade, a Karina, com o artigo dela, eu complementei com algumas ideias. Nós fizemos o link do direito de vizinhança dentro dos condomínios. Porque muitas vezes acontece. Se a gente pegar o artigo lá, 1277, fala que as relações ali entre os vizinhos, né, tem lá os limites, né, a questão do muro, várias outras questões, a questão do barulho, dos bons costumes, né, do sossego, da segurança também, fazendo a remessa também lá para o 1336, né, 4 do Código Civil, que fala dessa questão também dos direitos dos condôminos. E aí a gente pegou esse link e o Código Civil é muito claro e transparente nesse sentido. Por exemplo, se um vizinho tiver fazendo barulho ou te incomodando, você tem os meios legais de você buscar, né, cessar esse barulho, né? Dependendo do tipo de barulho, o tipo de atuação, pode ser até um stalk, né? Eu até cito no nosso livro falando nesse sentido, né? E houve uma mudança legislativa e aí pode ser até enquadrado em stalk ali, aquele barulho, aquele incômodo, né? Um ilícito penal. Então a gente tem que tratar essas relações. E a gente percebe dentro, a nossa ideia com o artigo, foi clarear essa questão do direito de vizinhança e falar, olha, síndico, isso aqui você tem que agir. Isso aqui é sua responsabilidade. Não, síndico, isso aqui é um dano infecto. As partes têm que tomar providência entre eles. Então, a nossa grande ideia é essa, não é verdade, Karina? Sim, eu vou. Ontem me aconteceu uma questão no final da tarde que muitas vezes eu até falo, as pessoas tudo querem culpar o síndico, principalmente nas relações de vizinhança. E muitas vezes eu falo para o síndico que o síndico tem que intervir quando realmente aquilo atinge um pouco a comunidade. Que acontece o que o Henrique falou, e muitas vezes é uma relação só entre dois ali, que pode ser realmente uma rixa, uma perseguição, e o síndico não deve intervir. É preciso diferenciar quando aquele problema de vizinhança está atingindo a comunidade. Ontem, no final da tarde, num condomínio que eu trabalho, aconteceu, uma pessoa disse que saía de sua unidade e percebeu que vinha naquele mesmo, ele saía com um cachorro. Segundo ele, pequeno, e vinha naquela unidade uma pessoa no corredor, uma pessoa com outro cachorro, aí um cachorro enorme, segundo ele, latino, que o tutor não estava conseguindo segurar a guia. Aí ele disse que encostou na parede, ficou quietinho.
Quando a pessoa entrou dentro do imóvel dela, ele foi, andou e se dirigiu ao elevador. Só que quando ele entrou no elevador, esse cachorro saiu de dentro do outro apartamento e invadiu o elevador e mordeu ele e o cão dele. Só que imediatamente isso ocorreu no final da tarde, né? Imediatamente ele já notificou o condomínio, né? Ou seja, o condomínio vai, claro, notificar, deixou... Mas assim, a forma que chegou a notificação, isso ontem à noite. Ele é advogado, né? Eu brinco que o condomínio de advogado dá muito trabalho. Para piorar. Ou seja, ele saiu do nervo de ter sido agredido e já digitou uma notificação quilométrica e entregou para o síndico. O síndico ficou todo nervoso. Agora, tipo assim, foi no andar, né? No corredor do andar. Aí, pronto, agora eu tenho que segurar cachorro no corredor do andar, Karina? Eu falei, claro que não. E assim, providências vão ser tomadas, mas realmente a gente tem que preocupar com essa coletividade. A questão de vazamento também é uma coisa que sempre as pessoas acham que é culpa do síndico. Tá, o síndico, tá aqui, olha, tá o banheiro, principalmente o banheiro, né? Eu tô vendo aqui que tá pingando. Pois banheiro é o mais fácil da gente saber que não é problema do condomínio. Você vê ali que é o ralo do vizinho, né? Quem tem que consertar é o vizinho de cima, não é o condomínio. Então, assim, em vários problemas de vizinhança, as pessoas querem colocar a culpa no síndico e quer que o síndico assuma também. Hoje, claro, a gente trabalha muito com mediação de conflitos, mas algumas questões fogem à mediação e fogem ao controle do síndico. É um tanto quanto complicado essa relação. E uma coisa interessante, né, que a gente vê muito acontecer nessa mediação de conflito, nessa questão do direito de vizinhança, e em muitos casos também aquela questão do defender a minha vontade, o meu ego, o meu desejo, o que eu quero, né? Que tem muito isso em condomínios. É bem aquela relação que a gente vê, que a gente percebe dentro da casa da gente, né? Que é aquela relação onde a gente tem. Eu vejo muito isso, exemplo. Você citou aí o exemplo do cachorro, tal, mas principalmente quando é barulho. Um vizinho faz o barulho. E aí a pessoa que está incomodado com aquele barulho, ele reclama para o porteiro, ou ele reclama para o síndico, ou ele abre uma ocorrência lá no aplicativo do condomínio reclamando de um barulho. O síndico recebe aquela reclamação para ir lá falar com aquela pessoa que produziu o barulho. Então fica parecendo que é bem aquela história do filho pequeno falar assim, papai, meu irmão puxou meu cabelo. Aí o pai tem que ir lá chamar os dois irmãos, pôr de frente. Então, fica parecendo que o síndico é essa pessoa, né? É o pai de todo mundo que tem que conduzir os problemas dos irmãos, que está causando aquele transtorno. E é tão fácil aquela relação. Então fica bem aquele negócio assim, é a criança, a pessoa com atitude de criança que tem que falar para o pai intervir. Por que o morador, né, a gente tenta trabalhar a conscientização das pessoas para que o morador tenha a atitude de adulto e pega o interfone, oi Karina, tudo bem? Aqui é o Vinícius, seu vizinho de baixo, tá tudo bem aí? Não, porque tá me incomodando. Não, desculpa, tem um pessoal aqui em casa, eu vou pedir para maneirar, desculpa. Resolve o problema de uma forma tão harmônica, tão pacífica e não fica criando essa intriga. Né? E quando envolve o síndico, envolve a administração, a gente já vê aquele negócio de advertência, de um xizinho negativo ali na ficha, vamos falar assim, a ficha criminal dentro do condomínio, né? Então, é tão fácil criar uma conexão de boas relações com as pessoas e que parece que as pessoas querem, sim, ter alguém para mandar o problema e fala aqui, ó, toma, ó, tá me incomodando, resolve esse problema porque eu não quero ser incomodado. E isso é um transtorno dentro do condomínio. As pessoas fogem das responsabilidades, das obrigações, né, de um simples diálogo. Eu já tive caso aqui, eu como síndico, desde março eu não sou mais síndico, ainda bem. Me livrei, viu, Vinícius? Me livrei e não mexo mais com isso. Soltei minha alforria, só agora alforria, só estou na advocacia. Aí tive um problema que a pessoa reclamava do vizinho por conta de salto, essas coisas, depois, um certo horário que a mulher chegava e tal. E aí, gente, coisa mais simples, diálogo. Peguei os dois, coloquei meus amigos, conversem e resolvam, estou saindo, né? Então,
eles resolveram lá conversar, coisa de diálogo, né? Aqui o meu ar-condicionado estava fazendo muito barulho, é um equipamento mais antigo, o vizinho me interfonou, a gente conversou e a gente ajustou. Então, assim, tem coisas que você não precisa jogar, né, para a administração. Agora, claro, se chegar na administração, no síndico, ele tem que tomar as providências, senão ele pode ser até imputado uma responsabilidade, né, uma falta de ação. Mas aí, o que a Karina falou é muito importante. A gente tem que observar as questões, se transcende ao direito de vizinhança ou se vai cair na questão do direito condominial, né, que atinge a massa condominial. Aí sim, aí o condomínio tem que agir, tem que tomar as providências, né, dentro dos limites legais, fazer as atuações, né? E Sobre, pode falar, Karina, pode completar. sobre essa questão de interferir a comunidade, eu também tenho um problema de cachorro, onde 3 andares reclamam de um cachorro. O andar inteiro do cachorro, o superior e o inferior. É 6º, 7º andar de um prédio, cada andar desse com 10 apartamentos reclamam de um único cachorro. Ou seja, então aí é um problema que atingiu, né, que o síndico realmente tem que tomar uma providência. E, na verdade, assim, nesse condomínio que eu instruí o síndico, fazer os moradores juntos, entrarem eles juntos com uma ação. Né? E não colocar o condomínio como o autor da ação. Os moradores em conjunto, porque é uma situação e a pessoa é proprietária, apesar de ser até um prédio de imóveis pequenos, que tem uma certa rotatividade, mas essa unidade justamente é um proprietário. E assim, o cachorro dele, inclusive, é tipo uma piada que circula aí no mundo condominial, onde a pessoa se defende em um áudio no grupo, falando que o cachorro não incomoda, e você custa ouvir o áudio dele com o cachorro latindo ao fundo. Esse áudio já correu aí por todos os grupos. É exatamente isso. Os vizinhos do andar e do andar de cima, principalmente, gravam na madrugada. Liga o celular e gravam ao vivo nos grupos do prédio. Olha aqui, ó. Entra no grupo de WhatsApp, liga a gravação dentro das suas unidades e você escuta a madrugada inteira o cachorro. Não. É algo, assim, inacreditável. Então, assim, aí o que o síndico fez? Além de, mais uma vez, tentou a conciliação, mas pelo visto, né, a pessoa não sente que o cachorro dele incomoda tanto. A gente achava que o cachorro estava sozinho, mas não, ele está no imóvel. Então, assim, nós instruímos o grupo para entrar com a ação coletiva para ver se consegue realmente, né, que aquele cachorro seja retirado do ambiente, porque não tem condições a convivência. Uma coisa interessante, né, que a gente vê muito assim, eu tô percebendo que o direito da vizinhança vem muito naquela história daqueles famosos os Cs do condomínio, né? Cachorro, cano, né, que envolve água, cano, carro, calote, e, né, então tem toda uma como se diz, alguma coisa voltada para isso. Mas dentro desses Cs, né, eu até já postei isso uma vez no Instagram, a gente foi buscar esses Cs, a gente achou já mais de 18 Cs, né, que envolve o condomínio. E tem o C maior, que é o condomínio, né, então acaba que já cria todo um transtorno, toda uma cultura de moradia, de viver naquele local, enfim. Mas aí você tocou num assunto que também não é um C, mas tem trazido muitos problemas para dentro dos condomínios, que são os grupos de WhatsApp, né? Porque, igual você falou, a pessoa quer reclamar de um barulho, ela não formaliza uma reclamação, ou ela não conversa com o vizinho para entender o que está acontecendo. Está tudo bem aí? Você está precisando de alguma coisa? Não, desculpa e tal, né? Tem aquela, igual a gente falou anteriormente. A pessoa prefere fazer um vídeo, fazer um áudio e publicar no grupo de WhatsApp e criar toda uma polêmica. Aí eu pergunto, o grupo de WhatsApp, ele fere algum direito da vizinhança? Ele agride alguma coisa? Ele beneficia o direito de vizinhança? Como que fica isso? Fiquem à vontade. Qualquer um dos dois quiser falar sobre o assunto. Pode falar. A gente tem que ter muito cuidado, né, hoje com grupos de WhatsApp, inclusive já tem condenações, né, aqui no Distrito Federal mesmo tem condenações já de xingamentos em grupos de WhatsApp, em condomínios, mas assim, não podemos também deixar de dizer que é uma ferramenta de comunicação,
tá? Esse caso que eu citei do cachorro, assim, os moradores falaram com o vizinho, registraram diversas reclamações. Aí, assim, eles, na verdade, essas gravações do grupo já são assim, reunindo provas e mais provas e mais provas. Até que tudo foi feito, todos os trâmites anteriores. Mas o grupo de WhatsApp, assim, por exemplo, eu como síndica, eu pensaria 2 vezes antes de participar de alguns grupos, porque as pessoas, não só em grupos de WhatsApp, né? A gente vê em todas as redes sociais, as pessoas perderam o limite do que é fazer uma crítica, do que é sugerir alguma ação. As pessoas partem para um ataque que extrapola o direito de reclamação, né? E é isso que tem que ser punido. Inclusive, a lei do stalking veio justamente também para proteger nesse sentido. Tem pessoas que não estão satisfeitas com nada. Então, assim, a gente percebe que elas em grupos estão ali só para reclamar. E até para você reclamar tem um limite nas palavras que você utiliza, na forma que você utiliza. E a gente percebe que, principalmente no caso de síndico, quando há suspeita de fraude, de desvio, de coisa nesse sentido, tem pessoas que já entram lá assim, vê algo. Você viu igual aconteceu no condomínio que eu tenho, acho que eu até cheguei não sei se eu compartilhei isso com o Henrique, aonde no grupo de WhatsApp começaram a comentar, vocês viram que o síndico trocou de carro? Coincidentemente, na mesma semana que mudou a empresa de prestação de serviços, sabe? Para mim, isso já foge. Agora, sim, o síndico trabalha, o síndico tem emprego fixo, inclusive um excelente trabalho. Agora, ele não pode mais trocar de carro porque as pessoas vão achar que o dinheiro é do condomínio? Então, assim, mas a pessoa já começou o assunto assim no grupo. Você viu que o síndico trocou de carro na mesma semana que mudou a empresa prestadora de serviços. Aí, isso para mim ou seja, a pessoa já quer acusar, ainda que ele não tenha acusado diretamente. Então, assim, eu acho que hoje, no mundo que vivemos, fica um tanto quanto complicado essas questões de grupo de WhatsApp. As pessoas precisam também entender também que grupo de WhatsApp não é algo formal. Se você precisa registrar uma reclamação, tem os canais que o condomínio considera formais. Igual você citou em um momento, um aplicativo, igual vários condomínios já têm um aplicativo, onde faz a reclamação, aquela reclamação chega para o síndico responder, e-mail, e telefone, você quer falar? Fale diretamente com o telefone do síndico, não é grupo de WhatsApp. Eu tive uma assembleia que a pessoa falou assim, eu reclamei de tal coisa e você não respondeu. O síndico, eu não me lembro de ter recebido essa reclamação. Aí eu sei que chegou um momento que ele falou assim, eu mandei para o WhatsApp do grupo. Aí ele falou assim, não, me desculpe, o WhatsApp do grupo não é um canal. E é isso que tem. Então, assim, é uma ferramenta, sem dúvida, principalmente de comunicação. Essa semana no prédio onde eu resido, a CAESB, né, que é a empresa de água daqui, está trocando os hidrômetros de alguns condomínios. E coincidiu de ser aqui. A CAESB mandou um aviso 15 minutos antes, que seria cortada a água de todo o bloco. Então, o canal de WhatsApp, nesse momento, é excelente para essa divulgação. A gente sabe que atinge em minutos a maioria. Mas, infelizmente, ele é usado muito para esse tipo de ataque, para levantar suspeitas, a forma como as pessoas falam. Eu acho que é uma faca de 2 legumes, o canal. Bem, a questão do grupo de WhatsApp fazendo o link com o direito de vizinhança, sim, né? Tem toda uma relação. Se você está agrupado em uma plataforma virtual que você compartilha informações e tem o seu vizinho ali, eu vejo que tem a relação ali de vizinhança. E nas relações, a gente tem que tomar todo o cuidado quanto às questões da responsabilidade civil. O que a gente portar, o que a gente expressar, o que a gente acusar, o que a gente demonstrar ali, tudo pode ser responsabilizado, né? Então, essa grande ideia, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu também sigo essa linha da Karina também, de se evitar os grupos de WhatsApp, Telegram, etc., né? Tem que buscar os caminhos, né, os meios de comunicação formais do condomínio, as plataformas, e-mail, que é o melhor caminho, né? Então, acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. E, assim, o direito de vizinhança é isso, né, gente? Todas essas relações entre os vizinhos, e a gente buscou, né, fazendo aqui um novo jabá novamente, né, dentro do nosso livro, juntamente com a Karina, a gente fez esse link com o direito de vizinhança dentro dos condomínios. Ficou um capítulo muito, muito legal, conteúdo muito abrangente do nosso livro, né, que tem outros autores
tem diversas pessoas de vários locais do Brasil. Aqui no DF nós somos 4 autores, 4 ou 5. Goiânia temos uma coautora, Alagoas, Pernambuco também, Maranhão e Paraíba, né? Então a gente está bem... E a gente diversificou e colocou aí, tá bem legal esse nosso livro, né? Não, e o grande bacana de tudo isso é que a gente falou nessa questão do grupo de WhatsApp, e a Karina falou um assunto que é interessante. Vamos falar assim, o direito do síndico, ele não pode trocar de carro, ele não pode viajar, ele não pode comprar um móvel novo para o apartamento dele, porque isso já gera todo um transtorno dentro do condomínio, né? Aí você imagina, Karina, quando é alguém que vive da sindicatura. Imagina a proporção do tamanho que isso vira, né? Se troca de carro, se viaja, se faz alguma coisa, se faz um investimento, isso vira uma polêmica muito grande. Ou seja, o direito de vizinhança dessa pessoa não existe, ela é zero, você não tem direito a nada, você não pode fazer nada, você não pode viver, né? Na verdade, o direito de vizinhança de síndicos, ele não pode almoçar, ele não pode ir no banheiro, ele não pode dormir, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar ali atento 24 horas, por conta, às vezes, até de um grupo de WhatsApp, porque ele não pode também nem trabalhar, ele tem que ficar lá no WhatsApp batendo papo o tempo todo. Eu costumo falar que, normalmente, essas reclamações de grupo de WhatsApp, se a pessoa ela dura lá 1 dia, 2 dias, no final de semana inteiro. E se, às vezes, você liga para o síndico e fala com ele, você resolve o problema em questão de minutos, né? É muito mais fácil e é muito mais humano, né? Também você ouvir a pessoa, você conversar, peraí, tô indo aí, vou aí, vamos conversar pessoalmente, mas não. Tem uma galera aí que são aqueles, os famosos leões do WhatsApp, né? Vai lá pro grupo, reclama, briga, fala, mas na assembleia não vai, na hora de formar uma comissão não participa, não querem, né? Mas no grupo de WhatsApp são valentes, né? Essa galera aí, tem uma turma que são fortes no grupo de WhatsApp, mas quando vem mesmo, vamos pôr a mão na massa, vem cá, me dá a mão aqui, vamos junto ali resolver, são os primeiros que correm, né? Então isso é muito complicado. Eu percebi... Agora, pode falar. Vocês falaram aí essa questão, eu achei bastante interessante. Eu estive em um evento há uns 3 semanas atrás, e aí lá no evento um palestrante, um síndico profissional, aí ele fez essa pergunta que vocês colocaram aí, né? Alguém trocou de carro esse ano? Aí todo mundo ficou caladinho, né? Ah, já sei, vocês são síndicos profissionais, né? Não pode trocar de carro, né? Aí todo mundo ficou morrendo de rir, né? Falou, não, é mais ou menos isso mesmo, né? É bem isso que acontece, né? Infelizmente. É triste isso, né? Mas é isso que acontece. Henrique, Karina, eu vi no livro de vocês que fala naquela questão dos direitos e deveres, né? Dentro do direito da vizinhança, do direito que o condômino tem, né? Então a gente baseia ali, existe a regra interna, né, do regimento interno, existe as regras que estão na convenção, lei condominial, né, Código Civil, e também Constituição Federal, e acaba que isso ela não pode ferir. Então, ou seja, mais uma vez, vem para mostrar que as pessoas que moram em condomínio, elas precisam ler, elas precisam entender do regimento interno, elas precisam entender da convenção do condomínio, ela precisa, ao menos, buscar o básico de uma leitura de um Código Civil, pelo menos aquela parte voltada para condomínio edilício, entender algumas coisas, porque ela tem que tomar cuidado com situações que não pode uma estar ferindo a outra, né? Uma lei que está acima da outra, uma convenção que está... o Código Civil está acima da convenção e assim sucessivamente. E tomar cuidado com aquelas questões no sentido de o direito que cada um tem, né, de usar, de fruir, de votar nas assembleias, usar as áreas comuns, então de entender todo esse processo. Vocês, como advogados da área condominial, que atendem condomínios, atendem síndicos, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram quando vêm de frente com essa questão de direito da vizinhança? O que vocês têm, assim, o que é aquela situação mais cabulosa que vocês já enfrentaram, ou situação de dificuldade, ou não? É algo que sempre é corriqueiro, sempre é mais ou menos a mesma coisa? Eu percebo que seria aquela ideia do condômino entender a hora que o condomínio tem que atuar, do momento que
ele tem que atuar, que seria o direito de vizinhança, como a Karina citou o exemplo do cachorro, né? Ali é um clássico de direito de vizinhança, né? A relação entre as partes, o condomínio não teria nem que fazer a intervenção. Então a gente vê essa grande dificuldade, né? Principalmente, a gente até colocou no livro, quanto aqueles problemas recorrentes, que é o cachorro, é barulho, que mais? Carro, né? Muitas vezes as pessoas querem que o síndico faça uma mediação ali num problema de carro. Gente, esses dias, um tempo atrás, eu cheguei, a pessoa tinha estacionado o carro quase embicando dentro da minha vaga, falei, bilhetinho. Peguei lá um papel, por favor, estacionar dentro do limite da sua vaga. Colei lá no vidro dele, pronto, resolvido, né? Meu direito de vizinhança ali, resolvi muito simples, né? Nunca mais ele parou errado, né? Então, assim, tem coisas que a gente não precisa de buscar, né? Então, eu acredito que talvez até vai ser a resposta da Karine também, nesse sentido, as pessoas não conseguem diferenciar o que é meu direito de vizinhança, a minha relação com meus vizinhos de cima ou de baixo ou de lateral, ou o que o condomínio tem que agir, não é verdade, Karine? E olha Sim, só, deixa eu só puxar um gancho aqui rapidinho. A ideia que o Henrique deu. Gente, carrega um post-it dentro do carro, no bolso, já viu alguma coisa? Já faz um bilhetinho, já prega. Olha esse bilhetinho, prega no carro do vizinho que estacionou errado, faz um bilhetinho, prega na porta. Oi, vizinho, tudo bem? Bom dia. Olha, você me incomodou muito essa noite. Da próxima vez me chama para a festa do seu apartamento, que eu participo com você. E já carrega aí um post-itzinho assim. e já vai. Você já viu? Já Esse viu da isso acontecer? festa eu já vi. A pessoa interfonou e falou que estava incomodando, assim, mas se ele fosse convidado, não tinha problema não, ele participava. Tá vendo? Vai lá, Tipo cara. assim, não, então, já que eu não vou dormir, pelo visto, então me chama para participar da festa. Não, Eu acho uma grande dificuldade essa, né, das pessoas quererem realmente que tudo seja da administração. E, assim, outro problema grande são os regimentos mal elaborados, porque tem condômino que acha que o síndico só pode reclamar se tiver aquela infração dele tem que estar exatamente tipificada no regimento. Umas coisas que é totalmente fora do bom senso, de qualquer comportamento desejável, mas isso não está escrito que é proibido no regimento. Aí fazem coisas que fogem totalmente. Inclusive, assim, eu já comprei apartamento na planta e já mudei mais de uma vez. Uma coisa que eu falo assim, quando você for comprar um apartamento, tente conhecer o regimento e a convenção antes de comprar. Essa semana nos aconteceu, eu falo que o fato de você conviver, igual assim, eu e o Henrique, que hoje vivemos 24 horas de condomínio, que não tem uma situação que parece que a gente não vive. Quando a gente pensa que surge algo inédito, uma pessoa acabou de comprar um apartamento em um determinado condomínio, aí, uma semana após a mudança dela, a mudança dela foi bem noticiada, porque antes dela morar no condomínio, ela já participava de um grupo do condomínio, que ela é uma pessoa que vende muita, muita coisa. Vende cosméticos, então ela já era conhecida. Aí agora ela mudou para o condomínio. E por uma semana da mudança dela, ela manda uma mensagem no grupo assim, como é que eu faço para minha família, né, que tá usar a piscina? Aí foi uma chuva de resposta para ela. Nesse condomínio não é permitido familiares usar a piscina. Aí ela, como assim? A pessoa acabou de comprar o apartamento em uma semana e, assim, ela não se inteirou do regimento interno e da convenção, né? Neste condomínio não é permitido trazer visitas para a piscina. A única, assim, se você estiver com familiares hospedados, né? Ou seja, você recebe sua mãe, um parente seu, e ele está na sua casa hospedado, após ele ser cadastrado como hóspede, ele pode utilizar a piscina. Fora isso, não tem direito de nenhum convidado. Então, assim, eu falei, você devia ter lido o regimento e a convenção antes. Ela ficou, assim, chocada. Então, assim, há uma hierarquia, você começou falando de hierarquia de legislação, né? E, assim, infelizmente, esse condomínio, o regimento e a convenção não são nulas. É permitido no regimento que não possa terceiros, né, usar a piscina. Não tem nada isso que contraria nenhuma lei. Ela achou um absurdo. Infelizmente, não tem nada de errado no regimento. Você que não observou as regras do imóvel que você adquiriu. São situações assim que... Então, antes de comprar um imóvel, dê uma olhada na convenção, no regimento, porque realmente eu já comprei, eu falo assim, não só a questão do regimento, que tinha uma situação em um condomínio que eu, né, morei, que era completamente fora do que eu queria.
E assim também, é igual fala, olhar, eu não olhei na época no mesmo condomínio, vaga de garagem. Quando eu fui descobrir, minha vaga era daquelas impossíveis, né? Aí, mas eu falei assim, o meu problema é meu, eu devia ter olhado antes. Não fui reclamar para o síndico, né? Não, essa vaga aqui Aqui em Brasília teve, né? Não sei se você sabe, um processo de uma vaga de garagem, né? Que entraram contra o condomínio, e ao invés de entrar contra a construtora, a pessoa recebeu uma vaga de garagem completamente diferente, e foi contra o condomínio. O pior, na primeira instância, a decisão foi favorável, né? Ao morador contra o condomínio. Agora, o condomínio tem como dar para ele outra vaga se não há espaço no edifício? Não tem. Se a vaga não estava como está na escritura, na minha opinião, ele tinha uma indenizatória contra a construtora, algo nesse sentido. Mas ele entrou foi contra o condomínio, porque sempre querem culpar o condomínio, né? Inclusive nessa questão, ele comprou um imóvel diferente do que prometeram e ele entrou foi contra o condomínio. É bem aquela história, é mais fácil tacar tudo na conta do condomínio e deixar que o condomínio resolva, né? Quando está tendo uma festa, tem barulho, o vizinho denuncia na prefeitura, na AMA, chega e vai lá e dá o condomínio está sendo autuado porque está perturbando os vizinhos que moram fora do condomínio. Então, tudo é mais fácil. O CREA vai fazer uma visita, olha lá, peraí, em vez de notificar a empresa que fez um serviço em desconformidade, notifica o condomínio, que o condomínio parece que é tudo mais fácil pôr na conta do condomínio, né? Realmente, isso é um caso muito delicado. E essa dica que você deu do pessoa que vai comprar um imóvel, já pedir, ler o regimento interno, ler a convenção, já entender o que é que ele está comprando. Mas sabe uma coisa que eu já tive muitos casos já de pessoas perguntando, está comprando imóvel, pega e me liga, você é o síndico de condomínio fulano? Sou. Conta aí, como é que são os vizinhos lá? Tem bagunceiro? Tem gente que tem... Como é que é o índice de multa nesse condomínio? Tem vizinho que reclama? Você acredita que tem algumas pessoas que ligam e perguntam isso? Claro, você não expõe... Não, tem a Maria lá que ela faz isso. Não, a gente não expõe as pessoas, mas em alguns casos você fala, olha, lá tem o pessoal da bagunça, tem os baderneiros, tem os que só reclamam. E acaba que assim, não é característica de um prédio isso. A gente vê isso em todo o condomínio, né? Tem as pessoas que são muito preocupadas com a valorização, com redução de taxa de condomínio, com benefícios, mas tem aquelas que só reclamam, tem aquelas que não concordam com nada, que reclamam de tudo, e isso é um fato que, assim, não é, se fosse característica de um prédio só, imagina, a gente pegar todas aquelas pessoas que só reclamam de WhatsApp, vocês vão morar só nesse prédio aqui, pôr todo mundo ali, ia ser bacana, né? Porque você ia pôr tantas pessoas, você não ia criar nenhum yin e yang, você ia ter só pessoas, vamos falar assim, como diz aquele nosso saudoso lá, o Capanema, né? Ia colocar só os condemônios num local e deixar a galera do bem nos outros condomínios, ia ficar mais fácil. Mas realmente são situações complicadas, né? Não, como eu digo, não é à toa que chama condomínio edifício fulano de tal, porque é difícil toda a situação que é gerida ali dentro daquele empreendimento, né? Vinícius, por exemplo, a tendência dos condomínios clube, né? Igual aqui onde nós moramos, eu e o Henrique. É uma tendência, acredito que 80% dos prédios onde nós moramos tem áreas de lazer, churrasqueira, piscina, quadra de esporte, salão de festas, espaço gourmet, sauna, são tantas as opções. E assim, o incrível que a gente percebe são pessoas que adquirem imóveis nesses prédios e não querem, por exemplo, no primeiro andar, e não querem barulho de churrasco sábado à tarde. Eu não consigo processar como ser humano, não estou falando como advogada condominial, não, estou falando assim, como que você compra um apartamento em cima de uma churrasqueira, num prédio, e você acha que sábado à tarde não vai ter um churrasco, que as pessoas não vão conversar, é algo assim, surreal. Então, realmente, né? Eu acho assim, que quem é dessa turma aí tem que realmente procurar. E claro que existem ainda prédios que não tem área de lazer, que não tem salão de festa, que não tem nada disso. Então tem que procurar comprar um imóvel, né, no perfil daquela pessoa. Assim, a gente escuta, já ouvi, onde você está em um prédio, aí ali a proposta, taxa extra para reforma do playground.
Aí vinha aqueles casais de senhores e falavam assim, eu não devia pagar, eu não tenho criança mais. Sabe assim, são situações que... Aí, assim, às vezes a gente tem até vontade de responder, assim, no sentido, você não tem criança, mas em tal coisa você utiliza mais. Porque tem situações que aquela pessoa que está reclamando de algo que ela não utiliza, tem algo que ela utiliza bem mais, né? Mas, assim, então, na hora de escolher o imóvel, você pode também procurar um imóvel no seu perfil. Igual você disse que as pessoas hoje te ligam, né? Você é síndico de tal prédio, como é que é a vizinhança lá? Legal a pesquisa, né? Então ele vai procurar algo com o perfil dele. Como se diz, na verdade, tudo que envolve condomínio é tudo uma novidade, é tudo um desafio novo, é tudo... na verdade, tudo é diferente, né? Eu brinco que às vezes falo assim, olha, esse caso, o caso é igual, mas é diferente. Porque você tem, cada um tem um entendimento, cada um busca uma forma de querer resolver o mesmo problema. Então, isso é a novidade, né? Eu acho que é o que mais gera esse interesse aí no mercado condominial. Porque cada hora é um problema de forma diferente para ser resolvido. Bom, pessoal, nós estamos aqui com 41 minutos já de programa. Eu imagino que a gente conseguiu abordar o que a gente queria falar sobre o direito de vizinhança, mas Henrique, Karina, se vocês quiserem trazer mais algum assunto, mais alguma coisa sobre o direito de vizinhança ou deixar alguma dica, fiquem à vontade, passo para vocês, Karina, depois Henrique, para fazer as considerações de vocês, e também, quiser comentar alguma coisa sobre o assunto, fiquem à vontade, tá? Obrigada pelo convite. É um assunto que, como você percebeu, se a gente for falando, né, a gente fala a manhã inteira, porque realmente é o cotidiano, é o dia a dia. E eu volto a falar para as pessoas, né, para os condôminos. A gente tem um artigo lá do Código Civil 1277 que fala aquele que se sentir, né? Ou seja, então no sentido assim que o vizinho que se sente prejudicado, ele tem que, né, ele pode e deve, o direito lhe garante tomar as providências. Então, assim, é necessário diferenciar os problemas que são, né, em geral do condomínio, os problemas que são particulares, mas não tenha dúvida que é um dia a dia, é um aprendizado, tem coisas que são difíceis de lidar, tem coisas que ultrapassam, né, igual a gente citou aí, tem coisas que já passam a ser crime, que precisa de realmente de outro tipo de intervenção, mas que ajudem o síndico nesse sentido, né? De tentar, não de ter um padrão de comportamento, não, no sentido de fazer cumprir o regimento, porque a partir do momento que os condôminos têm conhecimento do regimento e que eles cumprem, parte desses conflitos diminui. Tá? Muito bom falar sobre o assunto, estou à disposição sempre que for necessário. Bem, eu quero agradecer, né, o Vinícius, aí, a gente já esteve junto em outras vezes, outras oportunidades. Sempre bom falar desse tema que a gente vem estudando bastante, né, eu e a Karina, que é o direito de vizinhança nos condomínios. Ela toca nessa questão que é muito importante mesmo, né, diferenciar o que é o meu direito de vizinhança, o que está lá no artigo 1277, com o artigo 1336, 4, né, que eles são parecidos à redação dos artigos, mas as relações e a atuação do síndico ou do gestor vai ser bastante diferente. Então, tome bastante cuidado quanto a isso. E eu quero sempre gosto de fechar aqui falando o seguinte, né? O condomínio é um organismo vivo e por isso ele tem que ser muito bem cuidado, né? Então, busquem as assessorias, né? As assessorias condominiais jurídicas, contábeis, de engenharia, é muito importante. Até de psicologia também, né? Tá com problema lá, o síndico ele tem que se cuidar também. Então, todo o cuidado é importante da massa condominial seguindo isso. Então, vamos cuidar bem dos nossos condomínios. Perfeito. Pessoal, obrigado mais uma vez aí. A gente, né, aqui nessa edição da Manhã Condominial falando sobre direito de vizinhança. Eu queria deixar para a gente fazer um print, que eu vou fazer uma postagem com a nossa imagem aqui. Vamos fazer um print aí. Vamos lá, Henrique? Bora. Ótimo.
Agradeço aí a todo mundo que assistiu. Nós vamos deixar essa live publicada aqui no Instagram, vamos subir ela para o YouTube e ela também vai estar disponível para ouvir lá no Spotify. Obrigado aí a vocês. Henrique, depois nós vamos fazer, temos muitos assuntos ali dentro daquele livro. Depois eu vou tricotar com você lá no WhatsApp para a gente organizar e falar de outros assuntos, acho bem bacana, e a gente montar algumas temáticas dentro desse conceito, porque o direito condominial ele é um direito, ele é ele traz uma abrangência muito grande, né? Ele lida com muitos assuntos, e isso é bem legal. Mas, de toda forma, inicialmente, até agora, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado aos que acompanharam, e a gente vai se vendo aí nas próximas edições do programa Manhã Condominial. Valeu? Bom dia. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.